Eu creio, meus irmãos, que Deus está nos dando como oportunidade a nossa igreja a aprender uma vida abençoada. Como eu falei domingo passado, não tem nada a ver com dinheiro, irmãos. Tem a ver com critérios que a palavra de Deus coloca para que nós sejamos abençoados. Eu estou muito à vontade de falar nessa noite sobre esse assunto, porque Deus abre a porta que ninguém pode fechar. Nós já vimos isso na nossa série de mensagem, o Deus das oportunidades. Deus sempre nos dá lindas oportunidades. As portas que Deus abre são oportunidade para nós aprendermos a viver uma vida abençoada. As portas que Deus abre são oportunidade para Deus agir em nós, mas também são oportunidades para nós aprendermos a confiar em Deus de tal forma que todas as bênçãos que Ele já nos deu seja possuída por nós. É importante que você compreenda isso na nossa mensagem hoje. Entenda isso daqui. Ele abre uma porta. Essa porta é uma oportunidade para mim, mas também é uma oportunidade para Deus. Para Deus é a oportunidade dele me ensinar a confiar nele. E para mim é uma oportunidade para eu ver que ele é confiável e fazer as coisas do jeito dele. Nós vimos na mensagem passada que todos aqueles que creem em Jesus já possuem todas as bênçãos de Deus. Diga assim: eu já sou abençoado. A bênção de Deus está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? A Bíblia diz isso com clareza. Nós aprendemos que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, conforme nós vemos em Efésios capítulo 1, no versículo 3. Deus já nos abençoou, nós já temos a bênção dele. A bênção dele está em nós. Nós precisamos ver essas bênçãos. Nós precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos para nós vermos isto. É devido às bênçãos divinas que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum encantamento, nenhum feitiço, nenhum agouro, nenhuma maldição atinge aquele que crê em Jesus. Nós estamos protegidos, nós estamos seguros. Não vale agouro, pode fazer encantamento, pode tentar amaldiçoar, mas a bênção do Senhor ninguém tira. Quando Deus abençoa, abençoado está, abençoado é. Conforme nós vemos em 1 João capítulo 5, o maligno não pode tocar aquele que é nascido de Deus. Eu quero que você hoje entenda essas verdades, tome posse dessas verdades. Nós vimos com clareza o que é que significa ter uma vida abençoada. O que é que significa ter uma vida abençoada? Nós já sabemos, meus irmãos, que a vida abençoada, ela não é a vida que não enfrenta lutas, mas aquela que vence as lutas. Não é a vida que não enfrenta situações financeiras difíceis, mas sim aquela que vence essas situações com fé em Jesus. Não é a vida que não passa pelo vale da sombra da morte, mas sim aquela que vê Deus no vale da sombra da morte. Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. A presença dele basta. Sim, nós já sabemos, irmãos, que vida abençoada significa ter o poder de Deus trabalhando em nosso benefício. Ter a mão poderosa de Deus, o poder sobrenatural de Deus trabalhando ao nosso benefício. Isso ficou muito claro quando nós estudamos a travessia do Mar Vermelho. Quando nós constatamos que Deus agia favoravelmente pelo povo de Israel, mas dificultava a vida para os egípcios, dificultava o avanço do exército egípcio. Ele inclusive mexeu nas rodas dos carros do exército. Abençoado é o contrário de amaldiçoado, que significa ter a mão de Deus, a mão sobrenatural de Deus trabalhando contra, desfavorecendo aquela pessoa. Portanto, vida abençoada significa ter o poder sobrenatural de Deus trabalhando em nosso benefício. Você crê em Cristo, você já recebeu Jesus, você é um discípulo de Jesus. Quantos são? Digam amém. Digam glória a Deus aí. Então deixa eu dizer sobre você, a mão de Deus está trabalhando favoravelmente sobre você. Levante os ombros,
levante a cabeça, olhe com segurança, olhe para a vida de frente, vá para o trabalho, vá para a luta, como as pessoas dizem, mas vá para a luta sabendo que esta luta já é vitoriosa, você já venceu, porque a mão de Deus está trabalhando, Ele está à frente, Ele está endireitando os caminhos tortuosos, Ele está abrindo as portas de bronze, Ele está destruindo os ferrolhos de ferro, Ele está agindo por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas pessoas vão ver esse trabalho da mão sobrenatural de Deus como coincidência, como sorte, como destino, mas nós sabemos que não é coincidência. Nós sabemos que o povo de Deus, e o povo de Deus sabe que a vida abençoada, ela é marcada pela providência divina. Mas por quê, meus irmãos? Porque muitos dos chamados cristãos, muitos dos chamados crentes, não vivem esta vida abençoada. Por que muitos daqueles que entram pelas portas que Deus abre, não prosperam, acabam não dando certo, não funcionando, se frustrando, ficando derrotado? Nós demos essa resposta quando nós mostramos que existem determinados princípios para a vida abençoada. E qual é o princípio primário para a vida abençoada? Nós vimos que Jesus deixa claro que nós precisamos entender, nós precisamos saber lidar com o dinheiro. O dinheiro, na verdade, tem que ser visto por aquele que crê, por aquele que tem Jesus como um teste. A forma que nós lidamos com o dinheiro revela com destaque quais são as nossas prioridades. A forma como nós lidamos com o dinheiro revela com clareza quais são as nossas lealdades, revela quais são as nossas afeições. E tudo isso está relacionado com muitas bênçãos que cada um de nós podemos receber ou não receber. E nós vimos que o princípio primário da vida abençoada é dar as primícias a Deus. Dar as primícias a Deus. Nós entendemos que Deus precisa ser o primeiro em nossa vida. Nós compreendemos que quando nós consagramos as primícias a Deus, a bênção divina restitui com o poder de Deus, a mão de Deus restitui com bênçãos o restante que ficou na nossa mão. Então, quando nós entendemos este princípio, quando nós consagramos as nossas primícias, aquilo que ficou na nossa mão é abençoado e multiplica, aquilo multiplica. Foi o princípio das primícias que salvaram os filhos dos israelitas no Egito, como nós vimos. Nós vimos que o sangue que foi passado no umbral da porta era um sinal que um cordeiro puro, um cordeiro sem defeito, tinha morrido no lugar daquele filho. O sangue era um sinal que o princípio das primícias tinha sido obedecido. E porque as primícias tinham sido entregues, a bênção de Deus estava ali. A bênção de Deus estava protegendo do anjo da morte. Como nós vimos, esse mesmo princípio foi o obedecido por Deus ao dar Jesus para morrer na cruz. Jesus era o primogênito de Deus. Jesus era puro. Jesus era perfeito. Jesus era irrepreensível em todos os aspectos. Por outro lado, cada um de nós nascemos pecadores. Cada um de nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Cada um de nós nascemos precisando de um resgatador, de um redentor. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que tirou a nossa condenação. Jesus se tornou um sacrifício em nosso lugar, para que livre da morte, nós pudéssemos viver a vida de Jesus, a vida vitoriosa, a vida que nada falta. Por isso que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Jesus foi literalmente as ofertas de primícias oferecidas por Deus. Em um certo sentido, Jesus foi o dízimo de Deus. Deus deu o seu dízimo, Jesus, em fé, antes mesmo que nós tivéssemos nascidos. Como desdobramento do princípio de vida, do princípio de ofertar as primícias, Deus espera que nós entreguemos a Ele nossas ofertas das primícias. E não é porque Deus está interessado no nosso dinheiro, como nós vamos ver isso com muita clareza hoje. Não é porque Deus está querendo o dinheiro nosso para Ele, Ele não precisa do nosso dinheiro. Os nossos dízimos precisam ser vistos como ofertas de primícias do mesmo modo. Todas as primícias pertencem a Deus. E está comprovado na história das pessoas. Está comprovado na palavra de Deus. Está comprovado na vida de outras pessoas que também estão testemunhando que quando nós entregamos nossas primícias a Deus, Deus abençoa aquilo que fica, mesmo que é pouco ou nada. É assim que as bênçãos de Deus acontecem em nossa vida. É assim que Deus planejou que fosse. Deus espera que nós ofertemos a Ele nossas primícias do tempo.
Deus espera que nós ofertemos a Ele as primícias do nosso lazer. Deus não é contra o nosso lazer, como eu tenho falado aqui em tantas outras vezes. Mas, meus irmãos, vocês percebem que a cada vez mais se torna mais espaçado a frequência do povo na igreja? Está se tornando, antigamente era 2, 3 vezes na semana que as pessoas vinham à igreja. Passou para 1 vez por semana. E agora está ficando 1 vez por mês. E tem um grupo que intercala. Faz o seguinte, até parece que combinam. Domingo é a minha vez de ir na igreja. Aí você falta essa e vem na outra. Para não ficar muito feio para o pastor, coitado do pastor. Quantas pessoas pensam desta forma? Deus não é contra o lazer. Mas você não vai aproveitar seu lazer se Deus não tiver a primícia do seu lazer. Deus espera que nós ofertemos a Ele as primícias das nossas finanças também. Na verdade, é isso que é realmente entregar o dízimo. Quando nós entregamos nossos dízimos, nós estamos afirmando: Deus, eu entrego a Ti as minhas primícias, e eu vou confiar que o Senhor vai redimir, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai restituir o resto. Este é o princípio-chave de uma vida abençoada. E por isso que nós lemos Provérbios 3, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Com a primeira parte, as primícias. Veja, eu quero olhar para o verso 9, mais uma vez. Como nós vemos aqui na palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos honrar ao Senhor com a primeira parte de todos os nossos ganhos. Será que nós estamos entendendo isto? Será que nós estamos obedecendo isto? É a primeira parte. É a primeira parte, é as primícias. Veja o resultado, meus irmãos, quando nós trazemos as primícias na casa de Deus, no verso 10. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha como que a palavra de Deus é clara. Talvez você esteja pensando: essa coisa da Bíblia é princípio de Deus. A Bíblia fala que Deus escreveu um livro com a nossa história. Sabe qual é o problema? Porque nós não damos certo no mundo. Nós nem sempre alinhamos a vida nossa com aquilo que Deus escreveu no seu livro. E por isso que nós temos que alinhar a nossa vida com aquilo que Ele escreveu. Então aqui, claramente, quando nós fazemos, de acordo com estes versículos, os nossos celeiros se encherão, os nossos lagares transbordarão. Eu sei que esse texto fala de uma linguagem também figurada. Está falando da alegria, está falando dos celeiros aqui, da paz, do gozo, que nossa casa vai ser um lugar de acolhimento, um lugar de festa, mas também está falando da nossa despensa. Está falando da fartura que vai ter na nossa casa. Quando fala dos lagares de vinho, está falando da alegria, do gozo, da paixão das pessoas que vivem nesta casa. Compreendem? Porque muitos não experimentam a vida de abundância. Eles não trazem as primícias à casa do Senhor. É por isso que o desafio divino é claro em Malaquias capítulo 3. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Eu quero parar aqui. Veja aqui que o texto diz: traga o dízimo, para que haja alimento em minha casa. Está falando da provisão. Nós não precisaríamos, irmãos, ficar levantando oferta na igreja. Nós não precisaríamos, irmãos, ficar pedindo oferta para a construção, se todos nós honrássemos o Senhor com as nossas primícias. Nossa igreja teria recursos para fazer muita coisa daquilo que Deus está mandando nos fazer. Mas veja aqui que Deus coloca uma coisa muito clara nesse texto. Deus desafia o seu povo. O texto diz: ponha-me à prova. Isso é forte demais. Você já experimentou colocar em prática o desafio divino? Colocar Deus à prova, por obedecer esse princípio. Agora veja a sequência do texto bíblico. Diz o Senhor dos Exércitos: e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Veja o quadro que esse texto pinta. Deus nos desafia a fazer prova dele. Deus promete que as bênçãos vão se derramar se nós obedecermos os princípios das primícias. Vai multiplicar, vai acontecer. Deus não vai deixar faltar. Eu louvo a Deus porque eu aprendi isso muito cedo. Minha mãe me ensinou quando eu tinha 5 para 6 anos. E eu tenho vivenciado isso da minha vida. Como Deus tem me dado uma vida abençoada. E como eu tenho percebido a mão de Deus trabalhando ao meu favor. A mão de Deus quer trabalhar ao seu favor. É por isso que Deus está colocando esta palavra no nosso coração. Eu quero continuar nossa mensagem apresentando a você um texto que eu acho muito importante.
para o assunto da vida abençoada. Eu faço isso com muito respeito, irmãos, a todos vocês aqui, mas eu faço também ao apresentar esse texto com muita convicção da verdade de Deus, do temor de Deus, e que Deus quer ministrar ao nosso coração, nos revelando, porque que muitas vezes nós oramos, nós apresentamos nossos pactos de oração e nós não temos resposta. Em Ageu, no capítulo 1, Deus faz um alerta quando colocamos Ele em segundo plano. Em Ageu, no capítulo 1, o povo estava usando os recursos recebidos de Deus em benefício próprio e colocando a casa de Deus em segundo plano. Todo mundo estava vivendo muito bem, mas a casa de Deus estava abandonada. A obra de Deus estava abandonada. E nesse texto Deus mostra a realidade de muitas pessoas que não consagram a Ele as suas primícias. Olha o versículo 5 de Ageu, capítulo 1. Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha que texto. O versículo 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Agora veja o verso 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, diz uma outra versão, é como se estivesse colocando num saco furado, não sabe para onde vai. Irmãos, por favor, esse momento é muito importante. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a bênção de Deus na sua vida. Veja aqui que Deus desenha o que acontece quando nós colocamos Ele em segundo plano. Quando nós colocamos Ele fora das nossas primícias. Quando Ele não é a nossa primícia. Pode até ser, irmãos, que sem colocar Deus em primeiro plano, você vai até juntar coisas. Mas como diz o texto, você não terá satisfação. Deus começa o texto com uma análise, chamando a uma análise. Veja aonde os seus caminhos os levaram. Isso é muito importante. Veja onde os seus caminhos o levaram. Vocês trabalham muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não ficam satisfeitos. Bebem, mas não se saciam. Vestem, mas não se sentem vestidos. Tudo que ganha desaparece. É como colocar num saco furado. Você olha para as pessoas e diz assim: mas caramba, o que está acontecendo? Eu ganho mais do que aquela pessoa, mas a vida que aquela pessoa ganha menos. Por que ela está melhor do que eu? Por que as coisas acontecem para ela e não acontecem para mim? E não é que você está vivendo uma vida miserável, mas é que você não tem a vida de realização, de satisfação. Isso não faz sentido. É como colocar-se num saco furado. Eu não sei onde é que vai. Eu vejo pessoas reclamando disso. Pastor, será que eu não estou administrando bem? Não é uma questão apenas de administração. Não existe administração quando Deus não ocupa o lugar das primícias. Por isso, aonde é que começa a vida abençoada? Esta é uma pergunta importante. Eu quero recomeçar a resposta dessa pergunta lendo um texto que seguramente está relacionado com a vida abençoada, com a vida onde o poder sobrenatural de Deus age ao nosso favor. O texto é Lucas, no capítulo 6, no versículo 37 e no versículo 38. Acompanhe o meu raciocínio. Não perca agora, neste momento, de maneira nenhuma a sua atenção. Não deixe o maligno roubar a sua atenção. Não deixe a incredulidade dominar o seu coração. Veja o que está escrito, Jesus falando: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Veja, o texto se refere a julgamento, irmãos. O texto se refere a proferirmos condenação. O texto se refere a perdão. Agora veja a continuação no verso 38. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. E esse é um quadro que me abençoa muito, porque eu volto no tempo. Quando morava aqui no Patrimônio Floriano,
ia colher algodão com a minha mãe lá perto de Quinta do Sol, no caminhão de boia fria. E a minha mãe aproveitava aquelas oportunidades para ministrar o meu coração. Ela me colocava, porque era um menino pequeno, ela me colocava dentro do saco de algodão. E ela diz: pisa, filho, soca, porque quanto mais socado, mais pesado vai ser. E ela foi colocando, socando. E ela falava assim: é desse jeito que Deus vai fazer com a sua vida. Ele vai dar a você transbordante. Olha, está vendo como é que o saco de algodão, agora o fardo, está bem lotado, saindo? É assim que Deus vai fazer com a sua vida. Veja, pois na medida que usarem, também será usada para medir a vocês. Uma medida sacudida, uma medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Veja que o texto finaliza falando de medida, irmãos. Medida. Preste atenção a isso. A medida que usamos será usada a favor ou contra nós. A favor ou contra nós. Jesus é enfático no versículo 38, quando ele diz: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Como nós percebemos, esse texto bíblico, ele está tratando que aquilo que o nosso coração dá, receberá de volta de forma transbordante. Eu aqui paro neste momento, pedindo ao Espírito Santo que lhe revele esta verdade, para que essa vida de escassez, se você está vivendo, ela seja substituída por uma vida de satisfação. Aquilo que o nosso coração dá, receberá de volta de forma transbordante. O ato de dar começa onde, irmãos? Começa na atitude do nosso coração. Começa com o nosso coração. Não é com o nosso dinheiro, é com o nosso coração. Tudo tem a ver com a essência daquilo que damos. Como damos e como os entregamos. Tem a ver com a essência daquilo que damos. A maneira como damos e a quem nós entregamos. Então, o que aqui precisa ficar claro? A adoração, irmãos, ela é uma entrega. A adoração, ela precisa ser uma oferta livre. A adoração é uma doação de amor. A adoração é uma resposta ao amor que Deus tem por nós, num ato de relacionamento com Ele. E qual é o desdobramento disto? O ato de dar começa na atitude do coração, na atitude do nosso coração. Eu paro a minha mensagem neste momento, e eu oro agora em nome do Senhor Jesus, para que eu e você percebamos que, como nós vemos, o assunto é o coração, não é o dinheiro. Às vezes as pessoas falam comigo: pastor, o senhor não fica preocupado de falar com dinheiro? Vocês sabem quando começou esse medo de falar de dinheiro? Foi quando o Chico Anísio começou a falar, passar aquela musiquinha: vamos passar a sacolinha. Vocês se lembram? As igrejas chegaram até a tocar a sacolinha com medo de ligar-se com aquilo. O diabo sempre vai fazer isto. O diabo não quer que você seja abençoado. Ao invés de ligar o assunto com o teu coração, ele vai ligar com o seu dinheiro. E por que isso acontece? Eu oro agora neste momento em nome do Senhor Jesus para você ver isso. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de coração. Deus rejeita, meus irmãos, quando nós ofertamos algo a Ele e a nossa oferta não é acompanhada pelo nosso coração. Talvez aqui neste momento você vai dizer: é isso mesmo, por isso que eu não dou. Porque eu já sei que Deus nem vai querer, porque eu não dou de coração. E é por isso que você então não vai aproveitar dos benefícios das primícias, de entregar as primícias a Deus. Deus ama quando nossa oferta ela é produto de um coração que dá as primícias com alegria. É exatamente isso que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Veja onde é que está a questão. É no coração. Não com pesar, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Aonde é que começa tudo? No coração. A palavra é clara. Algo que merece nossa atenção é que nesses textos que eu li, tanto de Lucas como os outros, não aparece sequer uma vez a questão do dinheiro. O contexto todo é julgar ou não julgar. Novamente, a palavra dinheiro não aparece nesses versos. Mas muitas vezes, irmãos, quando nós lemos o versículo 38, quando fala de dar, e você vai receber aquela oferta sacudida, nós pensamos em dinheiro.
Porque quando nós ouvimos dar, fazemos associação com as nossas finanças. Mas preste atenção, como eu poderei pregar sobre graça e não falar em dar, até porque Deus amou tanto que deu? Ele amou tanto que deu? Ou como pregar sobre casamento e não falar em entrega? Porque um casamento não funciona se um dos cônjuges não se doa ao outro. Tem que dar ao outro, tem que se dar ao outro. É por isso que esta mensagem, ela se aplica a toda a nossa vida. Porque ela está ligada com a verdade que toda entrega começa no coração. O assunto é com o coração. A verdade é muito clara. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então algumas pessoas pensam e dizem: a igreja está atrás do meu dinheiro. Existem muitas pessoas que, devido à sua própria ganância, julgam outros conforme o seu próprio coração materialista. Existem mercenários em muitas falsas igrejas comerciais que nós vemos em nossos dias, cujo alvo é o materialismo. Eu quero destacar que a nossa igreja, ela não está interessada em seu dinheiro, mas é interessada em lhe mostrar os princípios de uma vida abençoada. Nessa semana, vocês sabem, eu já falei, não é novidade, eu gosto da minha folga de ir lá naquele solar das águas quentes, o Termas. Eu gosto daquele lugar, a água é maravilhosa, a água quente, aquilo relaxa a minha musculatura. E um homem, quando descobriu que eu era um pastor, logo veio: gente, agora, a partir de agora, vamos pegar nosso dinheiro, vamos dar tudo para a igreja desse pastor aqui. Falei: alto lá, moço, nossa igreja não está precisando de dinheiro. O quê? Não está precisando do seu dinheiro, de jeito nenhum. Porque a questão não é dinheiro, a questão é coração. Eu ouso afirmar, a nossa igreja não está atrás do seu dinheiro, mas Deus está atrás do seu coração. E por que Deus está atrás do seu coração? Porque Deus sabe que seu dinheiro mostra aonde está o seu coração. Eu quero que você registre isso no seu coração. Eu oro neste momento para que Deus lhe revele isso nessa noite. Eu oro para que você perceba que existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso. Talvez você não tenha entendido isso ainda. Talvez você não tenha percebido isso ainda. Você não tem entendido que existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso. Por isso, em outras palavras, se Deus tem acesso à minha carteira, Ele também tem acesso ao meu coração. Por exemplo, se você aplica na Bolsa de Valores, você desenvolve qual hábito? De ficar procurando como é que foi o desempenho da Bolsa de Valores. Se você aplica no dólar, se você então compra uma quantidade de dólar, você fica acompanhando como é que está a moeda dólar. Se você então faz uma aplicação na caderneta de poupança, você fica procurando quais são os índices da caderneta de poupança. Por quê? Você não fazia isso com tanto afinco, mas uma vez que você colocou o seu dinheiro lá, você passa a acompanhar. Aqui está o princípio. Onde estiver o seu dinheiro, estará o seu coração. Jesus colocou esse assunto com muita clareza em Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Como nós estamos percebendo aqui nessa noite, neste momento do nosso culto, existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso. Onde os nossos recursos financeiros são colocados, nosso coração acompanha. O desdobramento, meus irmãos, é evidente, é claro. Você quer seu coração no reino de Deus? Coloque o seu tesouro no reino de Deus. No reino de Deus. Eu quero falar com vocês com muita clareza. Eu sou pastor dessa igreja desde o ano de 1980. Pastor titular desde 1984. Irmãos, nesses anos todos, em nenhum momento eu me vi dobrando meus joelhos e pedindo para Deus mandar algum recurso para mim. Eu vivi aqui nessa igreja no início uma vida bem privada. Quem conhece a minha história sabe, andava de bicicleta, até o ponto que uma irmãzinha da igreja me deu um Vox, um FUC, 69. Me lembro como, já contei esse testemunho. Quando um pastor me confrontou: você acredita que Deus vai lhe dar vai abençoar teu ministério? Lá em frente à praça da Pernambucana e da Riachuelo. Eu estava de bicicleta, todo suado, indo fazer uma visita no hospital.
Eu disse, eu acredito. Ele falou assim, mas você não fica com vergonha de chegar num lugar todo suado, assim, todo molhado de suor? Eu disse, mas é o que eu tenho, é uma bicicleta. Eu, Jacó, então se você acredita que Deus vai abençoar seu ministério, chega em casa, dobra o teu joelho e diz, Senhor, me dá um carro. Até então eu nunca tive coragem de fazer aquilo. Eu era dizimista fiel, entregava das minhas primícias, era a primeira coisa que eu fazia, dava do meu dízimo. Eu tinha sempre esse hábito, desde muito menino, dava o meu dízimo, colocava 10% na poupança, e o restante eu entregava para meus pais. Princípio que Deus me ensinou no meu coração. Todo esse tempo, algumas pessoas hoje me veem com uma camisa bonita, ou com uma roupa bonita, ou com um carro bonito, esquecem da trajetória de fé que Deus criou na nossa vida. Se você quer seu coração no reino de Deus, você tem que colocar o seu tesouro no reino de Deus. Qual é o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, porque não é uma questão de dinheiro, é questão de coração. Como nós vemos, a vida abençoada começa no coração. É por isso que a Bíblia afirma em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que toda a nossa vida depende do nosso coração. E é por isso que nós precisamos colocar Jesus como modelo na nossa vida. O padrão é Cristo. Ele é o nosso modelo. Portanto, o nosso desejo precisa ser nos tornar semelhante a Ele em tudo. A palavra crer, meus irmãos, aparece na Bíblia 270 vezes. A palavra orar aparece 371 vezes na Bíblia. E a palavra amor é usada 714 vezes na Bíblia. Mas a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Porque Deus quer que nós aprendamos a ter um coração igual dele. Um coração generoso. Um coração generoso. Esse é o cerne da vida abençoada. É uma questão de coração. Nos versos que nós lemos dos evangelhos, se fala em julgamento. Lucas capítulo 6... fala em condenação, perdão e doação. E fica claro o princípio que você receberá de volta aquilo que você entregar. Você vai receber. Você vai receber de volta. Essa é uma das leis abençoadas. Eu sei que tem pessoas que contam piada, como um contou para mim, depois de um culto desse, pastor, o senhor já conhece daquela? Que a pessoa que queria, que estava pedindo dinheiro na igreja, então ele fez um desafio, eu vou jogar para o céu, se Deus pegar é dele, se cair é meu. Eu falei assim, não, está certo, é assim mesmo. Deus nunca fica com aquilo que nós entregamos para Ele, Ele devolve, Ele derrama sobre nós, abundantemente, Ele não pega mesmo não. Jesus não disse que a vida abençoada acontece recebendo, irmãos. Ela acontece entregando. Ela acontece, a vida abençoada acontece dando. Foi Jesus mesmo que afirmou em Atos no capítulo 20, no versículo 35, a maior felicidade em dar do que receber. Paulo está aqui registrando as palavras de Jesus. Olha para esse texto. A maior felicidade em dar do que receber. Veja que a implicação é clara. Eu e você precisamos colocar nossa fé nesta verdade. Nossa felicidade será maior dando as primícias com alegria no coração. Nosso foco precisa ser dar e não receber. Por isso é que começa no coração. É aí que a vida abençoada começa. Por favor, nessa noite avalie. Sobre dar, irmãos, eu me vejo na responsabilidade, nesse momento do nosso culto, de relembrar a vocês coisas especiais, especificamente ligado ao milagre que Jesus fez da multiplicação de pães e peixe, daquele garotinho em Mateus capítulo 14. Veja, meus irmãos, que naquele milagre, o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus. Ele aconteceu na mão dos discípulos. É muito importante que você compreenda isso. Em Mateus capítulo 14, nós encontramos Jesus abençoou o pão. Diz que depois de abençoar o pão, ele partiu e deu aos discípulos. E você já sabe qual é o resultado, depois que Jesus abençoou aqueles 5 pães e deu para os discípulos. Cada um dos discípulos duplicou aquele padrão, e o resultado foi que sobraram 12 cestos de alimento, 12 cestos de sobras, como nós vemos em Mateus capítulo 14. E aqui eu quero destacar 2 princípios da vida abençoada, que eu quero que você, por favor, tome posse disso. O primeiro, meus irmãos, é que algo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado. Algo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado.
Veja que no milagre da multiplicação, Jesus primeiro abençoou o pão. Eu quero repetir isso. Depois de ter abençoado, ele partiu e entregou para os discípulos. E aqui, eu vejo que esse é um dos problemas de muitos de nós. Muitos não compreendem que para nosso dinheiro multiplicar, ele precisa primeiro ser entregue nas mãos de Jesus. Precisa ser colocado nas mãos de Jesus. Ele necessita ser abençoado. E isso acontece através das nossas primícias. E abençoamos nosso dinheiro consagrando nossas primícias a Deus através dos nossos dízimos. Quando você entrega ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor coloca a sua bênção nele. Então, somente então, ele tem a capacidade de se multiplicar. Não é a nossa sapiência, a nossa inteligência, o nosso tino comercial que faz isso. É a bênção de Deus. Foi isso que aconteceu na multiplicação dos pães. O segundo princípio é que somente o que é dado pode se multiplicar. É somente aquilo que é dado que se multiplica. Veja que os discípulos primeiro deram a Jesus. Depois de abençoar, Jesus partiu e colocou na mão dos discípulos. A multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos assim que eles iam partindo e entregando. Somente aquilo que nós damos tem o poder de multiplicar. Mas agora, pense comigo. Imagine se os discípulos tivessem simplesmente recebido aquele pedaço que Jesus deu e eles tivessem comido aquele pedaço. Se eles tivessem comido os pães e os peixes, ele havia permanecido 5 pães e 2 peixes. Eles jamais teriam se multiplicado. Para que se multiplicasse na mão dos discípulos, eles teriam que dar, para que a multiplicação ocorresse. Você percebe o que Deus está falando? Aonde é que começa a multiplicação? Começa no coração. Num coração generoso, num coração que não está visando a si mesmo, num negócio, num comércio, mas em repartir. É aí que a multiplicação acontece. Mas o que é que envolve mais a vida abençoada? Como nós vamos percebendo e tornando cada vez mais claro, a vida abençoada, ela exige uma troca de coração. A troca do coração. Por quê? Porque o coração, irmãos, ele é o símbolo que empregamos para captar a essência mais profunda da nossa pessoalidade. O coração simboliza aquilo que reside no centro do nosso ser. O coração define de modo irrefutável quem somos de fato. Nós só poderemos conhecer e ser conhecidos quando nós revelamos aquilo que está no nosso coração. É por isso que o nosso coração precisa ser trocado, para não olhar a entrega das primícias como um negócio. Então tá bom, eu vou fazer uma prova com Deus. Eu vou dar o meu dízimo e quero ver agora. Quero ver se ele vai multiplicar. Aí nós fazemos um negócio com Deus. Nós não podemos olhar para a entrega das primícias como um olhar ganancioso. É por isso que Deus pede a nós, o nosso coração, como nós vemos em Provérbios capítulo 23, no versículo 26, meu filho, dê-me o seu coração. Veja, Deus não está atrás do nosso dinheiro, mas atrás do nosso coração. Deus pede que nós entregamos o nosso coração, pois ele precisa ser trocado por um coração obediente, por um coração generoso. Deus quer nos dar um coração generoso igual o dele, irmãos. Igual o coração do Pai. Filhos com o coração igual o coração do Pai. Deus fez a terra rica. Não precisava haver pobreza, meus irmãos, e nem miséria na terra. Isto veio à terra pelo coração pecaminoso e egoísta do ser humano depois da queda, depois do pecado. Não tem bolsa, família, bolsa toda que resolva esta situação, a não ser que o coração é trocado. O plano perfeito que Deus abençoou é a terra abençoando a todos. Portanto, um coração generoso é produto da obediência às Escrituras. Obediência da palavra de Deus. É isso que Isaías capítulo 1, verso 19 afirma. Se vocês estiverem, veja aqui que não tem nada a ver com Deus. Não é um problema com Deus. É conosco. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Irmãos, é uma verdade tremenda. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, que a palavra de Deus é muito clara.
A pergunta que eu tenho que fazer como seu pastor é: você está disposto a obedecer? Você está disposto a investir na construção do seu coração, conforme o coração de Deus, num coração generoso? Você quer que Deus trate isto? A vida abençoada, ela exige uma mudança no coração. Eu não sei se você se lembra daquele texto do Salmo que a gente usa muito para a família: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que vigiam, os trabalhadores. Inútil, diz o texto, será você trabalhar, levantar muito cedo, trabalhar à noite penosamente, ganhar o pão penosamente. É dizer assim, viver atrás do dinheiro. Inútil vai ser. Quantos de nós estamos esgotados, cansados, correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro sempre correndo de você, sempre a provisão correndo de você? Deus diz: não precisa disso. Se você estiver disposto a obedecer, você vai comer, é certeza, pode fazer prova de mim. Você está disposto a investir na construção de um coração assim? Deus abre porta, Deus nos dá oportunidades maravilhosas. Todavia, a bênção de Deus, a bênção divina, só vai fluir se nós construirmos um coração generoso. Se nós chegarmos a dizer: Deus, eu quero um coração igual ao teu. E por isso, Senhor Jesus, eu estou disposto a colocar o meu tesouro nas tuas mãos. A começar com as primícias do meu tempo. Eu quero dar as primícias do meu tempo. Eu quero dar as primícias do meu lazer. Eu quero que o Senhor tenha as primícias da minha mente. Eu quero que o Senhor tenha as primícias do meu bolso, inclusive dos meus recursos, Senhor. Eu te entrego isto, ó Pai. Eu me comprometo contigo. Eu faço esse pacto. Você pode sair daqui muito ofendido e achando: poxa vida, o pastor arrumou um jeito de pegar dinheiro do povo. Ou você pode estar aqui hoje dizendo assim: Deus está trabalhando porque Ele quer me abençoar. Ele me deu uma vida abençoada. Eu vou fazer prova do Senhor. Eu vou parar de colocar os meus recursos em uma bolsa furada. Eu vou entregar as primícias, não só dos meus recursos financeiros, mas do meu tempo, do meu lazer, de tudo que eu sou, na mão de Deus. Eu quero que Ele trate o meu coração, porque eu quero essa vida abençoada que Deus tem. Feche os seus olhos neste momento. E nós vamos agora, nesse instante, orar. Eu quero orar com você. Se Deus está falando com você, e você precisa rever essa questão das primícias na sua vida. Talvez você tenha dado do resto. Você tem colocado o resto para Deus, se sobra. Ou até pensado em parcelar a sua oferta, o seu dízimo, ao invés de entregar as suas primícias. Deus não quer seu dinheiro, Deus quer seu coração. E se você pode revelar o seu coração através das suas primícias a Deus. Pai, eu abençoo agora e que teu Espírito Santo aplique esta palavra ao coração da tua igreja. Missionária Central de Maringá.